Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como sempre acontece, todo quarto domingo do mês, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Sempre na companhia de Luciano Clay Filho, historiador, biógrafo de Bezerra. Ele é o autor desta que é a maior biografia de Bezerra escrita até hoje, né? Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Para mim, a biografia definitiva de Bezerra. E hoje, assuntos assases interessantes, né? Vocês vão gostar do programa de hoje. E Luciano, com essa verve dele maravilhosa, né? Eu concordo muito com o que disse ontem no programa o Leonardo Marmo Moreira. Marmo, ontem mesmo, no programa de Chico Xavier, disse que Luciano é um respiro de espiritismo em nosso movimento. Porque muitos irmãos estão preferindo falar de outras coisas, menos espiritismo. Menos espiritismo. Querem falar sobre física quântica, sobre política, sobre tudo. O Luciano é um respiro de espiritismo. Concordo contigo, Marmo, né? Aliás, como sempre, né, Marmo? A gente em concordância, mas vamos lá. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ouro de estarmos aqui conversando sobre Bezerra de Menezes, esse espírito maravilhoso, espírito de escola, do Kardec brasileiro, sim, e do médico dos pobres. Então, pedindo a doutor Bezerra de Menezes e pedindo a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem mais delongas, colocando aqui conosco Luciano Clay Filho. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu disse, estamos aqui com Luciano Clay para mais um programaço Bezerra de Menezes, um Kardec brasileiro, não é? Se eu dar boa noite, né? Eu estou aqui ainda na transição planetária, mas Luciano Clay, o apocalipse chegou para você já. O que é isso? É um inverno nuclear, uma aurora boreal. Boa noite. Meu querido Bruno, paz e bem. Noite boa, meu irmão. Parece assim uma paisagem de um outro planeta, embora as árvores, né, coníferas, mas aqui são os efeitos especiais da tecnologia dos nossos dias, né, que me coloca aí do lado da aurora boreal, essa paisagem belíssima. Aí eu, de vez em quando, já que eu não posso estar presente fisicamente, virtualmente me sinto até com frio aqui falando com você, né, do nosso Ceará. Então, alegria, querido, poder uma vez mais compartilhar com você desses momentos, para mim, e eu sei que para você e para quem nos ouve, muito especiais. Não por nós, né? Claro, com todo respeito a você e a mim, mas pelo doutor Bezerra de Menezes, e podemos falar um pouquinho a respeito da vida dele. Luciano, deixa eu lhe dizer uma coisa, que eu tive uma emoção muito grande ontem, e tem você, não é, envolto nessa emoção, não é? Rapaz, eu estava entrevistando o Leonardo Marmo, não é? E o Leonardo Marmo falando no programa do Silvio Mariano, aí o Leonardo Marmo disse que o pai dele, né, seu Antônio Marmo, seu Antônio, um abraço, eu sei que seu Antônio está vendo. Luciano, o pai do Leonardo Marmo, adora os teus programas, né? Mas o que me emocionou, não só o pai de Marmo, o irmão também, Eduardo Marmo, que é professor, são professores, né? Agora, veja bem, o Marmo deu uma definição, Luciano, ele viu tua palestra lá em Matão. Você teve em Matão agora. Você sabe que hoje tem muito orador aí falando em física quântica, né? Em política, menos em espiritismo, né? Tem muitos assim, né? E o Marmo definiu bem, ele disse, Bruno, ouvir Luciano é um respiro de espiritismo. Eu sei que você é um caboclo já experiente, né? Passado dos cafundé de Judas não vai, né, se gabar disso, mas essa repercussão é interessante, né, Luciano? A gente saber que a gente está fazendo algo e as pessoas estão gostando, principalmente tendo o doutor Bezerra aqui e você como grande carro-chefe do programa. E aí? Meu filho, é um incentivo. O Marmon já disse aqui a você várias vezes, e aproveito agradecer o carinho do seu Antônio e parabenizar pelo filho de ouro, né? Porque quando eu digo que é um menino promissor, é porque ele ainda é novo, né? É a idade praticamente do meu filho, Luciano Neto.
está aniversariando agora esse mês de ontem, dia 22, né? Esse mês de março. E o Mármore, eu sempre acompanho os trabalhos, a dedicação também que ele tem no enfoque a assuntos relacionados à vida de Chico Xavier, que tem sido, infelizmente, tão maltratado, se colocou aí muito bem, até por companheiros que, em visões enviesadas, anacrônicas, não entendem a missão extraordinária desse espírito, que, na minha opinião, foi, historicamente falando, um dos mais incríveis, se preferir usar o nome paranormal, o termo médium, da história da humanidade de todos os tempos. Então, Chico é hors concurso em relação a qualquer comparação que se possa fazer. Então, essas informações que você nos passa aqui servem de incentivo, porque, sobretudo nesse trabalho que nós realizamos como pesquisador, você sabe disso, é um trabalho meio de cavaleiro solitário. Nós não temos muito com quem compartilhar os nossos informes. E em falando da história, como o Marmo também, e aliás, os outros entrevistados, a dona Heloísa, a Ana Maria, os nossos demais companheiros que trabalham a temática de Kardec, o nosso irmão Silvio Mariano, então todos, veja que é um trabalho de memória, né? Isso que você está fazendo, né? Deixando aí para a posteridade, né? Essa preciosidade para que pesquisadores futuros possam vir a compulsar. Então, isso serve de incentivo. Então, agradeço o carinho do seu Antônio, a quem manda um abraço, ao Eduardo, né, irmão do Marmo. Então, é incentivo para nós, em 40 anos de Espiritismo, completados nesse ano, né? Comecei um pouco mais novo, talvez até do que o Marmo, né? Não sei se o Marmo é espírita de berço, se não, eu comecei com 21 anos, né? E nesses anos todos aí de divulgação do Espiritismo, nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade de perseverarmos, o que não é tão fácil assim. Ok, Luciano. Então, seu Antônio Marmo, receba, né, nosso Beijo para ele. abraço espiritual. Luciano, vamos lá. Hoje tem assuntos aqui para lá de interessantes, né? Luciano, vamos começar nos anos 800, décadas 70, 90, né? O Rio de Janeiro era o maior mercado consumidor, sua população duplicara. Bezerra fazia parte, doutor Bezerra de Menezes, da SAIM, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. E era muito atento às novidades da ciência e criaram, né, um engenho, né? Então, uma novidade científica da época, com o estímulo do doutor Bezerra. Eu queria que você falasse sobre o bonde automóvel ou o locomóvel. Que novidade é essa, Luciano? Você veja onde é que o doutor Bezerra de Menezes se meteu, né? Veja que figura realmente extraordinária. Primeiro, querido, ao falarmos do que acontecia no Brasil oitocentista, particularmente no chamado município neutro, que era a cidade do Rio, repetimos, por ser monarquia, seria algo equiparável, guardadas as devidas proporções, ao Distrito Federal. Dr. Bezerra está à frente na condução dos destinos do Rio de Janeiro, num cargo correspondente ao que hoje nós chamamos de prefeito, né? Lembrando que naquela época não havia ainda essa designação. O responsável pela administração do município neutro era um dos nove, a Câmara só tinha nove vereadores e funcionava muito bem, sem tantos gastos assim, até porque eles não recebiam os parcos, não recebiam, eram parcos salários, naquela época era mais uma ajuda de custo, e não tinham as vantagens dos nossos vereadores dos dias de hoje. Então, um deles era indicado para administrar. E o doutor Bezerra de Menezes, conforme nós já vimos, antenado a tudo quanto acontecia em termos de desenvolvimento, pós já a segunda Revolução Industrial, e lembremos aí, nós não podemos deixar de esquecer, de lembrar dessa figura que neste ano, dia 2 de dezembro, nós iremos tributar à sua memória, que é a figura notável daquele que, como historiador, já disse em outra oportunidade, considero o maior administrador da história nacional, da história do nosso país em todos os tempos, o nosso Dom Pedro II. Então, Dom Pedro, de certa forma, já nesse contexto, veja que o Rio de Janeiro, conforme você na introdução menciona, ele praticamente duplicou o número da sua população, ou seja, o Rio de Janeiro estima-se tinha, nesse período, aproximadamente 500 mil habitantes, ou seja, meio milhão de habitantes. Ah, é pouco para hoje, em algumas grandes cidades, como Recife, Fortaleza,
nem se fala São Paulo, aí sim, é pouco, mas para a época era um contingente populacional significativo. Então, o doutor Bezerra, como dissemos, linkado, antenado ao que acontecia nesse período de grande desenvolvimento do Brasil, aproveitando aí as consequências do ciclo do café, esse produto importantíssimo na construção do Brasil, sobretudo no segundo reinado, ele procurou investir também, e era uma das suas paixões, conforme nós já vimos anteriormente, na área ferroviária. E nesse processo, além das ferrovias que ele dirigiu, como a Companhia da Estrada de Macaé a Campos, né, também de Santo Antônio, ele vai investir, ou pelo menos aceitar, né, as novidades, as notícias alvissareiras que chegavam da América, da Europa, em relação a novos eventos que viabilizariam um transporte mais eficaz da população. E o principal meio de transporte da época era o bonde, puxado a burros ou a cavalos. E aí ele vai, a partir de um invento, que na verdade foi um aprimoramento de um engenheiro brasileiro, Eduardo Cláudio da Silva, que vai criar o que ele vai chamar de locomóvel. O nome já sugere, né? Era uma espécie de locomotiva móvel que conseguia, como um bonde, ter aproximadamente 50 pessoas sentadas, só que em vez de serem puxadas por burros, a tração não seria animal, seria a vapor. Era também chamado de bonde automóvel, né? Você veja como é que são as coisas. Não deixa de ser um precursor do automóvel dos nossos dias ou dos ônibus dos nossos dias. Então, o doutor Bezerra de Menezes é interessante porque nós garimpamos algumas notícias dos jornais à época, Bruno, e o doutor Bezerra que estava atento a tudo isso, ele gostava de, em loco, experimentar. E ele vai participar, vai subir no locomóvel, vai em meio às adversidades do dia em que foi testado, e ele assim intencionalmente quis saber se valeria a pena investir no locomóvel. Ele era um dia de chuva, isso foi por volta das 18 horas no Rio de Janeiro. As pessoas estavam saindo do trabalho, ele aproveitou muita gente, lotou o locomóvel, eram 41 pessoas, e, diante das circunstâncias, ele próprio lá, o evento, pelo que se tem notícia, aí, não funcionou tão bem quanto se esperava, por conta dos trilhos umedecidos, né, pela água, pela chuva. Ele colocou também para uma região mais íngreme, e o ônibus da época, o locomóvel, ia e voltava, ou seja, no final das contas, entenderam que seria um investimento muito alto para o momento, precisava de um aprimoramento maior no mesmo, porque ele teve um atraso de 40, 45 minutos se comparado ao bonde de tração animal. Então, é curioso porque o doutor Bezerra de Menezes observava tudo isso atentamente, o gosto dele em ver possibilidades de trazer novidades científicas, tecnológicas a bem do Brasil, aproveitando, repetimos, esse período próspero do Brasil oitocentista ao tempo da gestão de Dom Pedro II. O doutor Bezerra era um espírito muito criativo, não é, Luciano? Impressionante. Mas, meu amigo, vamos lá. Vamos agora procurar saber sobre o doutor Bezerra de Menezes e as grandes exposições nacionais. Tá? Bezerra, como a gente falou ainda há pouco, era membro da SAIN, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que promovia esses grandes eventos, grandes exposições. Né? E vai haver a grande exposição fluminense, né? Que o Bezerra tomou parte ativa nisso, né? Vamos ficar nessa exposição, Luciano, para a gente dar uma pincelada dessas grandes exposições, essa que parece-me que foi a maior e mais importante, né? Sem dúvidas, querido. No Brasil, sim, o doutor Bezerra, como membro da SAIM, lembrada por você, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, desde 1959, nós conseguimos obter, inclusive, o diploma dele, quando ele é colocado como sócio dessa instituição. Ou seja, na época, você veja, ele nem vereador era ainda, porque na vereança ele começa a trabalhar a partir de 1860. Mas já em 1859, como médico, ele anelava por um Brasil melhor, aproveitando todas essas mudanças, todas essas transformações econômicas pelas quais o país iria passar, sobretudo nos anos 1860,
na chamada Era Mauá, quando aí sim, voltando às ferrovias e a outras possibilidades de desenvolvimento nacional, ele vai ficar atento a tudo, pensando sempre no melhor para o nosso país. Então, ele via nessas feiras, à época, elas tinham uma importância muito grande. Claro que na natureza nada se cria, tudo se copia, elas foram inspirações do que acontecia na Europa e especialmente nos Estados Unidos. Lembra que o Dom Pedro II gostava muito de viajar, vai participar mais à frente da Feira de Chicago, vai ser um dos que vai, aliás, com Alexander Graham Bell, fazer uma experiência com o telefone. E, aliás, se não fosse Dom Pedro II, poucas pessoas sabem disso. O telefone não teria, aspas, né, usando a expressão de hoje, viralizado no mundo, não teria tido a repercussão que teve, porque ele vai trazer telefones para o Brasil. O doutor Bezerra chegou a usar telefones nas suas empresas, né, com o número da época. Os números eram pequenininhos, também a população era pequena e nem todos podiam ter o telefone à disposição. Então, o doutor Bezerra via nessas feiras, especialmente essa que ele investiu tanto, foi a que ele mais participou, a chamada Feira ou Exposição Fluminense. Ali nós vamos ver essas feiras que guardam uma semelhança muito grande com as feiras dos nossos dias. Hoje nós temos feiras, os jovens gostam, né? É, tem como mote aí esses filmes japoneses. Aqui no Ceará, pelo menos, tem muito disso. Acredito que aí em Recife também. As feiras de exposição de animais, aqui nós temos no Ceará, no Nordeste é muito comum, em regiões interioranas, né? Nós vamos ter também as feiras de livros, que acontecem em praticamente todos os estados e que movimentam um público muito grande. São milhares de pessoas que transitam ali, olhando as novidades alvissareiras em relação ao progresso, o que é colocado. Então, essa feira teve uma repercussão extraordinária. Tanto é que, sempre que se fala desse processo desenvolvimentista nacional do Rio de Janeiro, não tem como deixar tanto a SAIM, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, como o registro dessas feiras como algo extremamente importante ao desenvolvimento nacional. Então, o doutor Bezerra de Menezes participava, isso aí para ele era uma alegria muito grande. Nessa feira, em particular, eram trazidas novidades no campo da tecnologia, mais voltadas também à parte da agricultura. Se trazia também muitos produtos, você tinha as barraquinhas armadas, por exemplo, com produtos vindos do Ceará, da carnaúba, o que é que se produzia, cera de carnaúba. Então, você montava, eu vou usar a expressão de hoje, não era assim chamado na época, os estandes, né, para a exposição desses artefatos, produtos, inclusive, manufaturados, produtos artesanais de Recife, de todos os estados da federação, para que assim as pessoas pudessem ter uma ideia dessa grandeza, dessa riqueza que o nosso país sempre demonstrou ter ao mundo àquela época e nos nossos dias. Luciano, nesse momento aqui agora do programa, é um momento interessante na tua pesquisa, né? Porque ao longo desses 4 anos, já, vez ou outra, volta e meia, a gente brincava aqui, quando a gente falava em futebol, em esporte, o Luciano, envergonhado da gente falar sobre essas coisas no programa, ele sempre dizia: Doutor Bezerra era desportista. Mas você sempre trazia isso, né? Doutor Bezerra era desportista. Então a gente vai ver nesse momento, não só de esportista, né? Um empresário do esporte também. Ah, empresário do esporte e de esportista. Mas, Luciano, antes disso, da gente ver esse grande desportista que foi o doutor Bezerra, eu queria que você, como historiador, grande historiador, traçasse aqui um painel sobre o Brasil imperial. Tá? Porque parece que o TUF naquela época, Luciano, era como o futebol nos dias de hoje, né? Tão popular quanto. E nos fins de semana, os cariocas acorriam ao hipódromo, né? Para assistirem às corridas de cavalo, né? Luciano, e uma coisa que eu confesso que eu não sabia, foi o primeiro esporte organizado aqui no Brasil. Queria que você contextualizasse o que era o TUF naquela época, naquela quadra do Brasil Imperial. Maravilha, Bruno, essa sua pergunta, já contextualizando-a, né? Desde 1810, ou seja, 2 anos após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, nós vamos ter a comunidade portuguesa, lusitana,
mudando um pouco a face do Rio de Janeiro. E nós já temos notícias, portanto, daquele segundo decênio do 800, anos 1810, das primeiras corridas de cavalo. Isso é perfeitamente compreensível. Veja que o ser humano, nós precisamos, usando a expressão da minha juventude, da sua também, desopilar. Questão do estresse. Nós precisamos brincar, nós precisamos sorrir, nós precisamos buscar um esporte, um lazer, diante da dificuldade, ainda mais de um mundo, à época tão difícil de se viver, se compararmos ao mundo dos nossos dias. Eu digo pelo menos porque hoje nós temos a ciência a nosso favor, nós temos a tecnologia, sobretudo na área da medicina. Então, naquela época, a expectativa de vida não era assim tão longeva como nos nossos dias, então as pessoas buscavam esses entretenimentos, esses divertimentos. E isso foi, evidentemente, crescendo ao longo do século, e sobretudo já a partir dos anos 1870, nós vamos encontrar, porque muitos dizem que fazem uma crítica um tanto ferina, cáustica, era um esporte de elite. Não, você tinha também em regiões tidas como menos desenvolvidas, até no próprio Ceará aqui, alguns prados onde pelo menos dois cavalos corriam um do lado do outro, né? As pessoas mais simples, todo mundo gostava de corrida de cavalo, porque o cavalo era o principal meio de transporte à época. Fosse individual, né, como a motocicleta dos nossos dias, né, o chamado cavalo de aço, aliás, título até de uma novela aí dos anos 1970, você se lembra bem, se era pequenininho, mas se lembra, eu ainda não tinha nascido. Se não me falha a memória, com o Tarcísio Meira, e nós vamos ter aí, portanto, o cavalo como principal meio de transporte. Você vai encontrar isso na história da humanidade, aliás, já há muito tempo. E, portanto, aproveitando esse animal querido de todos nós até hoje, animal dos mais belos, né? Há muitos filmes sobre cavalos. Nós vamos ter aí já, sobretudo a partir dos anos 1870, o povo se interessando mais. E aí vão se melhorar os prados, vão se criar hipódromos, e aí o doutor Bezerra de Menezes entra nessa história. Ele gostava de esporte. O doutor Bezerra era um homem de seu tempo. As pessoas, às vezes, têm uma ideia totalmente distorcida a respeito desses grandes missionários. São seres humanos encarnados na Terra com seus gostos, e algo perfeitamente saudável. E lembrando que, naquela época, pelo menos nos primórdios, as corridas não envolviam apostas, não tinham lado pecuniário, elas simplesmente para entretenimento, para divertimento. Então, o doutor Bezerra de Menezes, aproveitando esse boom desenvolvimentista nacional, vai aproveitar também e investir nessa área do esporte. Eu até brinco com você, e você sempre brincou conosco, eu digo, olha, isso é fato, o doutor Bezerra de Menezes conhecesse o futebol, talvez até tenha tomado ciência dos primeiros sinais da importância do futebol, porque nós já temos clubes do final do século XIX, o próprio Flamengo, não com futebol ainda, mas clube de regata do Flamengo, a Ponte Preta, que são times antigos, e os ingleses, quando trouxeram futebol, já essas notícias se espalharam em nosso país, mas não teve, pelo menos no 800, a popularidade das corridas de cavalo nos nossos hipódromos. Então, eu brinco muito com você e digo, olha, Bruno, eu tenho certeza absoluta, o doutor Bezerra de Menezes, cearense, se ele torcesse algum time de futebol, ele torceria o meu Ferroviário Atlético Clube, porque, afinal de contas, veja o nome, Ferroviário, começou na estação ferroviária daqui do Ceará. E não fique triste, não, porque eu tenho certeza também que se ele morasse em Recife, aliás, os dois times têm as mesmas cores, né? Ele também torceria Santa Cruz, né? Porque ele se referia muito ao Brasil nos seus romances, especialmente no romance inédito, Viagem através dos séculos ou as fases da vida humana, ao Brasil como terra de Santa Cruz. Então, Santa Cruz era uma palavra que eu noto, né, virou uma espécie de cacuete, ele sempre gostava de repetir. Então, cá para nós, eu acho que ele torceria Ferroviária e Santa Cruz. Os dois estão na Série D do nosso campeonato nacional. Vamos estar juntinhos aí nessa empreitada também. Eu gosto de futebol, como você também. Luciano, você é um espírito elevado, então vem com a fraternidade, né? Como eu sou um obsessor, eu vou com a rivalidade, né? Doutor Bezerra seria do Santa Cruz, nada do Ferroviário. Um time com o nome desse, Santa Cruz. Santa Cruz. No céu e na terra, né? Nas ferrovias e no céu, a Santa Cruz. Luciano, mas vamos lá. Inclusive, no programa de Marmo ontem também, eu encerrei o programa brincando com o Cruzeiro dele. Ele, não, é você, Luciano Cláudio. Eu digo, ô Marmo, esquece os times ruins, Ferroviário e Santa Cruz.
fica com teu Cruzeiro, né? Mas em Minas eu sou Cruzeiro, eu acompanho o Cruzeiro também, desde que o Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi bicampeão, também lá da Libertadores, na década de 70, na época do Nelinho, lateral direito, É, um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro. bati uma falta, né, Luciano? Ah, Fez aquele gol na seleção brasileira, pela seleção brasileira de 1978 contra a Itália, disputando o terceiro lugar. Você veja que eu gosto de história de futebol, viu? bom, o público tá vendo que aqui o nosso canal, ninguém salta a mão de ninguém. Todo mundo tem que torcer igual, viu? Tem que torcer igual. Mas, Luciano, você falou no contexto da época, né? Aí vem Bezerra, vai ser criado o Prado de Santa Isabel, que a princípio era o Clube Santa Isabel, que ficava frente ao zoológico, né? E o Bezerra, doutor Bezerra, vai ser um dos primeiros acionistas, né? Vai ser um dos acionistas do Prado Santa Isabel. Mas, Luciano, não apenas isso, né? Você relata as suas pesquisas, né? As fontes primárias, que ele não só injetava, não era só um empresário, não, como a gente está vendo, era um desportista. Ele frequentava as corridas com seu filho, Otávio. Otávio, e o Teófilo Rufino, seu sobrinho, e o outro sobrinho, o João Batista, né? Quer dizer, a família toda ia ver as corridas. É impressionante, Bruno. Inclusive, é interessante porque o hipódromo, o Prado, Vila Isabel, como era chamado, que aquilo era um investimento, exigia-se também, né? O povo começava a frequentar, o doutor Bezerra se tornou acionista de alguns desses hipódromos, importantes para o entretenimento popular à época, mas lembre-se que quando nós falamos da área empresarial, um dos nossos programas lá atrás, o doutor Bezerra de Menezes, no início dos anos 1870, esteve à frente da Companhia de Vila Isabel. Foi ele o responsável pela criação do bairro moderno à época, um dos diretores, que ainda hoje existe. Inclusive, o Boulevard, bastante conhecido, 28 de setembro, em homenagem à Princesa Isabel, dia do seu nascimento. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra de Menezes à frente de tudo isso. E aproveitando o ensejo, ele vai investir também. Se torna acionista, porque, evidentemente, como empresário, ele, claro, tinha um retorno, tinha que ter um retorno financeiro em relação a isso. E, de fato, também ele vai participar, inclusive, repetimos, naquela época não havia as apostas propriamente como hoje nós temos, nos páreos. Isso vai acontecer, sobretudo, no final do século XIX e começo do século XX. Mas o doutor Bezerra tinha um filho, isso por influência paterna, repito, os divertimentos dele, que era exatamente o o Otávio mais conhecido com o pseudônimo que o doutor Bezerra de Menezes colocou nele de Barão, né? Barão, me lembro. E o Otávio, ele nasceu em 1870, foi o primeiro filho homem do doutor Bezerra no segundo casamento com a Cândida, né? Ele tinha dois outros, né? O Adolfo Júnior e o Antônio, e o Otávio é o terceiro filho. E desde pequenininho, algumas fotos que nós pegamos dele, o doutor Bezerra já o colocava como se tivesse com uma baleia, aquelas varinhas, né, de montar cavalo que se utilizava naquela época. E o Otávio, inclusive, curiosamente, ele chegou a correr em prados até o início dos anos 1900. O doutor Bezerra já havia desencarnado. Ele chegou a ter alguns cavalos de corrida. Vai sofrer também, por causa do cavalo, já mais à frente, já mais idoso, na década de 1920, um acidente grave de cavalo no Rio de Janeiro, ele andando de cavalo, o cavalo derruba e ele teve alguns ferimentos, né, por conta do animal. E o interessante é que você cita, além do Otávio, a presença sempre constante ao lado do doutor Bezerra de Menezes, do sobrinho Teófilo Rufino, que também era um investidor empresarial, industrial, inventor, natural daqui do Ceará, filho do José Joaquim Bezerra de Menezes, que foi também, embora sobrinho, um outro filho do doutor Bezerra de Menezes, seu braço direito em muitas ações empresariais, e o João Batista Maia de Lacerda, que era, na verdade, primo da sua segunda esposa, a Cândida Augusta, e que o doutor Bezerra de Menezes, desde os 5, 6 anos, trouxe-o de Minas Gerais para viver com ele, e foi, aliás, de todos os que conviveram com ele, também um filho do coração, aquele que mais parecia com o doutor Bezerra de Menezes. Teve um investimento nessa área também,
desportista, admirador das corridas de cavalo, foi espírita atuante, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e uma figura realmente queridíssima. Desencarnou 2 anos depois da Dr. Bezerra de Menezes, bem moço, né? Aos 50 anos. Ou seja, partiu o pai do coração, ele foi atrás para continuar pelejando aí com o Dr. Bezerra de Menezes por uma sociedade mais justa, mais fraterna no nosso mundo. Luciano, então o Prado de Vila Isabel, mas vai ser fundado no dia 15 de maio de 1889 o Hipódromo Nacional. Bezerra de Menezes vai estar presente nesse dia, mas não só isso. Vai ser aclamado como presidente da Assembleia e o Hipódromo Nacional teve vida longa, quase uma década, né, Luciano? 9 longos anos e teve dias de glória no TUF Nacional, esse hipódromo. E, de certa forma, até hoje nós temos, né, aquilo que veio a partir dele, conhecido, inclusive alguns amigos do Dr. Bezerra de Menezes estiveram à frente. Agora, veja como é sintomático aí, Bruno, é aquele ano, esse investimento dele já se dá em 1889, que é essa fase importante que vai acontecer em nosso país. Ainda era a monarquia em maio, né, a República vem em novembro, mas o doutor Bezerra já começa também a ter uma ação empresarial mais efetiva nesse ano de 1889, porque foi o ano da sua condução da Companhia Nacional de Construção, que teve vários investimentos no Rio de Janeiro, conforme também nós já vimos em entrevista passada. E nesse capítulo em especial, também nesse investimento em hipódromo nacional, na ocasião, quando da fundação do mesmo, pela sua experiência, né? Lembremos que o homem fora administrador público por mais de uma vez, interinamente outras tantas. O doutor Bezerra era a figura de referência ali, o pessoal vendo lá aquela figura exponencial da sociedade fluminense, não tinham como não chamá-lo para presidir as sessões solenes, para presidir, inclusive, sessões de eleição ou de fundação de determinadas instituições, como no caso do Prado, né? Do Hipódromo Nacional, que, evidentemente, além de tudo isso, tinha uma série de sessões que envolviam também outros empreendimentos. Luciano, aí esse afã de Bezerra pelo TUF continua, né? Ele foi acionista também do TUF Clube, presidiu Assembleias Gerais, né? E também participou do Conselho Fiscal do Copacabana Sport. Até que, em 1890, o Bezerra de Menezes se aborreceu, se chateou por conta dos conflitos havidos por causa dos resultados dos páreos, né? Eu não sei se nessa fase o esporte já deixava de ser amador, tá? E o Bezerra para de ir, abandona, né, a frequência, as corridas de cavalo, né? Foi isso mesmo? Foi nessa mesma linha de reflexão, aquilo que falamos anteriormente. O doutor Bezerra, obviamente, como homem de seu tempo, repetimos, gostava desses entretenimentos, que, aliás, era basicamente o único, né, transporte, um esporte mais efetivo, né, que nós vamos encontrar antes do surgimento do futebol, embora nós tivéssemos também, já nesse período dos anos 1890, algumas competições de regatas com barcos, né? Mas nem todos podiam participar. Esse não, era o esporte, vamos dizer, popular, aspas, né? Daquela época. E o doutor Bezerra começa a observar como tudo que é esporte na época, mesmo como o nosso próprio futebol. Basta olhar o futebol lá atrás, nos anos do surgimento do Santa Cruz, do Ferroviário, era mais amador, né? Então a coisa foi se profissionalizando, começaram maiores investimentos, e aí já muda um pouco o foco, né? Isso faz parte do processo. Então o doutor Bezerra começou a ver, evidentemente, esses investimentos, ele participou ainda dessa empreitada no Copacabana Esporte, porque não era só propriamente uma instituição que tinha, entre outras coisas, um espaço para corrida de cavalo, mas você tinha um investimento na parte imobiliária, na criação de balneários e tudo, para as pessoas terem, repetimos, num século em que nós não tínhamos shopping centers, não tínhamos as opções de lazer, de entretenimento para quem, como nós, vive numa grande cidade, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil,
Então, essas alternativas, de certa forma, minoravam um pouco a angústia das pessoas em relação a essas possibilidades de terem uma vida mais saudável, pelo menos mentalmente, para, usando a expressão também de hoje, esparecer, relaxar um pouquinho mais em relação a isso. Então, o doutor Bezerra começa a se afastar. Sobretudo também, Bruno, porque nesse ano de 1890, lembrando, o doutor Bezerra assume a Federação Espírita Brasileira como presidente em março, efetivamente, de 1889. Né? Então, um mandato que durava até o ano de 1890, embora ele não continue como presidente, mas ele vai continuar na diretoria, dando o suporte ao seu amigo Dias da Cruz, e mais adiante vai retomar a instituição. Então, acho que no final daquele decênio, na década de 1890, o final do século também, o doutor Bezerra talvez vai puxar um pouquinho mais para um momento assim, de introspecção e uma dedicação mais intensa, tanto à medicina, especialmente à homeopática, e às suas atividades à frente da federação. Então, acredito que aí nós observamos, talvez até mais pelos filhos que vão continuar, o Otávio, ele vai deixando um pouquinho essas atividades a fim de se dedicar mais intensamente àquilo que ele vai eleger como prioridade. Mas a sua pesquisa diz textualmente que ele se chateou com aquele Não, não tenha dúvida, não status tenha quo ali, dúvida. né? Não tenha dúvida em relação a isso, porque o esporte para o doutor Bezerra de Menezes, como, aliás, isso ia acontecer com todas as almas nobres, como o Bruno Tavares, que gosta do futebol, nós não investimos, né? Nós gostamos de ver o esporte, pela beleza do futebol, né? Embora o futebol de hoje seja bem diferente do futebol há 50 anos, né? Luciano, Então, deixa eu te fazer uma última pergunta. Você no Prado Santa Isabel, quando o Bezerra ia com o Otávio e os sobrinhos, ali era amador, né, Luciano? Ali não tinha aposta não naquele início, né? não tinha apostas, né? A aposta era mais espontânea. Eu vou apostar com você, mas não tinha envolvimento de dinheiro propriamente nesse sentido, né? Não era assim. Ok, Luciano, que programa delicioso, né? Essas facetas de Bezerra, a criatividade, né? E esse espírito que tinha uma fraternidade tão grande, Luciano, um espírito de escola, mas o que eu aprendi com você, não é? Você conhece aquela música do Milton Nascimento, né? O artista tem de ir onde o povo está. Eu percebo nisso no Dr. Bezerra, né? Esse grande gênio criativo, empresário, político, mas o Bezerra era muito preocupado com as demandas do povo, né? Por isso que ele é tão amado pelo povo brasileiro até o dia de hoje, né? E recebeu a alcunha desse povo de o Kardec brasileiro e uma alcunha muito bem dada, né? Luciano, querido, tu faz a prece final. Com alegria, querido. Amigo Jesus, gratos, Senhor, mais uma vez a Ti, nós somos pela oportunidade de vivermos momentos como este, em que podemos evocar a lembrança da trajetória de vida do Dr. Bezerra de Menezes, que se mostre para nós como mensageiro do bem, uma alma adrede preparada ao desempenho de uma missão extraordinária, sobretudo em relação ao projeto de divulgação em nosso país da tua doutrina redivida pelo Espiritismo. Contudo, percebemos, Senhor, que embora a grandeza desse Espírito que veio ter conosco no século retrasado, no século XIX, ele era alguém como nós, viveu no nosso meio, investiu o quanto pôde no desenvolvimento do nosso país e também conviveu com pessoas das mais variadas procedências e, assim sendo, também pelejou o quanto pôde para fazer do nosso país um país acolhedor, dando ao nosso povo também o entretenimento, a alegria de um esporte saudável que sempre houve, que sempre aconteceu em todos os erros, em todas as épocas da história da humanidade, porque isso também nos enseja a saúde psíquica necessária para que possamos, distraindo-nos das nossas preocupações cotidianas, voltarmos a Ti, que é a grande razão de estarmos aqui, pensando no Teu afeto, no Teu sacrifício, no Teu amor por nós outros, e trabalharmos, o que é mais importante, a nossa transformação interior
para dessa forma, mesmo que minimamente, possamos, toscos, imperfeitos que somos, nos tornemos instrumentos nas tuas mãos, contribuindo para a transformação deste mundo em um mundo melhor. Abençoa o nosso Bruno, toda a sua família, todos os companheiros que nos assistem nesse instante ou aqueles outros que terão a oportunidade de assistir em outros horários ou dias diferentes, para que assim possamos sentir sempre, Senhor, a tua presença imprescindível, terna e amorosa. Assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, é com um aperto no coração que a gente encerra o programa de hoje. Quero dedicar esse programa à minha mãe linda, espírito imortal, minha mãe Eva. Luciane, quero dedicar esse programa de hoje também para o seu Antônio Marmo, o pai de Leonardo Marmo, que gosta tanto do programa. Um abração. Seu Antônio Marmo, eu vou fazer um teste aqui com esse historiador para ver se ele é um historiador de verdade. Luciano, você não sabe onde reside o pai do Leonardo Marmo, onde ele mora, lá em Minas Gerais. Na cidade de Três Corações. Te diz alguma coisa? Muito, muito, né? O maior do futebol, né? Luciano, como sempre, né? Onde nasceu o Edson Arantes, o Nascimento, né? Nosso Pelé, O o maior do Pelé. futebol de todos os tempos, incomparável. Luciano, um abração, viu? Tudo de bom. Te amo, meu irmão. Até a próxima. Paz e bem.